Boa noite, bem-vindos à Dia de Domingo TV. Estamos hoje em mais um direto para debater a situação que vivemos por causa do Covid-19. Não há outra temática, infelizmente, para debatermos. Portanto, vamos analisar as medidas que foram tomadas recentemente, desde o último programa em que estivemos reunidos, nomeadamente a renovação do estado de emergência. Depois vamos falar sobre a questão das comemorações do 25 de Abril e do 1º de Maio. Tem gerado muita controvérsia em volta desses assuntos, e também depois a questão da União Europeia, se o projeto europeu está a ser capaz ou não de lidar com esta situação. Hoje temos, normalmente, os nossos convidados habituais, o Jorge, o Cristiano e o Miguel. Muito obrigado a todos, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Vou introduzir, vamos ser breves, hoje para... Boa noite, obrigado. Boa noite. Estão a ouvir bem? Ok, pronto. Jorge, comece por si. Vou introduzir o nosso primeiro tema de conversa, que vai ser a questão da renovação do estado de emergência, se foi sensata ou não, e a questão das medidas de desconfinamento, se não estão a ser precipitadas. Boa noite a todos, boa noite ao nosso moderador, boa noite a todos os meus colegas de painel. Saudar de forma especial também a Dia de Domingo TV, todos aqueles que nos escutam e que nos veem neste programa. Este período de estado de emergência, esta renovação, era esperado por todos, não teve nenhuma surpresa. Aliás, nós aqui todos antecipamos, já na última intervenção, que isto iria acontecer. Necessariamente era evidente que fazia falta, na minha opinião, na opinião de todos nós, bem me recordo, até porque a situação ainda não está controlada, está de longe, infelizmente, longe de ainda estar o problema resolvido. Aquilo que parecia de início uma pequena pandemia está-se a tornar um problema gigantesco, a que Portugal vai dando resposta, e eu acho que este estado de emergência é absolutamente necessário, mas também estou certo que deverá ser o último. Não me parece que possamos continuar muito mais tempo confinados como temos estado até agora, e não parece também que o Presidente da República e o Governo vão propor novo estado de emergência ao Parlamento. Nós temos que começar a saber conviver com esta doença, com esta pandemia, e eventualmente pensar que a partir de maio, e passando este período último de confinamento, algumas atividades, como muito bem tem dito o Primeiro-Ministro e também o Presidente da República, e também, diga-se, os líderes dos outros partidos, praticamente todos, têm estado de acordo que é necessário a fase seguinte, que é a fase de podermos conviver com este vírus e podemos eventualmente ter que nos adaptarmos na nossa vida social, económica e financeira a esta nova realidade, sendo certo que não será fácil para cada um de nós. Mas também é certo que a nossa economia, a nossa sociedade, os nossos serviços, as nossas crianças, a nossa escola, as nossas universidades não podem continuar a viver fechados entre quatro paredes em casa, porque isso também se torna demasiado problemático para poder continuar muito mais tempo. E, portanto, estou certo que com os devidos cuidados, a partir de maio vamos ter que alterar alguma coisa daquilo que tem sido este confinamento, que resultou, de alguma forma, travou e evitou situações como a da Itália, da Espanha, ou dos Estados Unidos, ou do Reino Unido, mas vamos ver se conseguimos daqui para a frente sair e começar a produzir novamente. Obrigado, Jorge. Miguel, em relação a esta questão que coloquei ao Jorge da renovação do estado de emergência e das medidas de desconfinamento estarem a começar a ser aplicadas, apesar de ténues, qual é a tua visão sobre isso? Bom, a minha visão sobre esta renovação do estado de emergência é que, sim, faz sentido ocorrer. Ainda estamos numa fase bastante intensa do vírus, embora os números estejam cada vez mais reduzidos, mas dado que já se começa a reabrir setores económicos com esta renovação do estado de emergência, com a declaração, esta última, acho que estamos num bom caminho, ainda que bastante incerto, dadas as circunstâncias. Reconheço aqui vários aspectos bastante positivos, como a recusa da imposição de medidas securitárias ou intrusivas, como alguns partidos defendiam, ou o facto do governo consultar representantes dos trabalhadores acerca de medidas laborais. Contudo, voltam aqui a estar presentes bastantes aspectos negativos deste estado de emergência, nomeadamente a limitação do direito à greve. Os trabalhadores, que têm sido bastante incansáveis
quer em termos de trabalho, quer em termos de solidariedade, necessitam de mais direitos e mais apoio, e é algo que não está a ser fornecido, digamos. O facto de os dividendos serem distribuídos das grandes empresas, serem distribuídos nesta altura de crise com layoff e um grande corte de rendimentos. Tenho aqui alguns dados, como o facto de quase 1 milhão de pessoas estarem a layoff, ou mais de 40 mil desempregados do que no início de fevereiro. E, enquanto isto, empresas como a EDP, que vai distribuir 695 milhões de euros em dividendos, demonstra que a elite económica está a fazer mais do mesmo, ao que nós, infelizmente, já estávamos habituados. Além disso, acho que o governo poderia fazer melhor uso do estado de emergência. Ainda que os números estejam bastante bons, requisitar hospitais e clínicas privadas que fecharam, de forma a reforçar a linha da frente do combate à pandemia, que tem sido assegurada pelo SNS, acho que faria sentido, porque, digamos, antes a mais do que a menos até. Portanto, acho que aqui, em relação a este estado de emergência, sim, faz sentido, embora haja bastantes aspectos que poderiam ser melhorados. Obrigado, Miguel. Cristiano, boa noite. Boa em noite. relação às perguntas que fiz aos nossos dois colegas, são as mesmas para ti. A renovação do estado de emergência e o alívio das medidas de desconfinamento, qual é a sua posição sobre isto? Bem, em relação aqui à questão da renovação do estado de emergência, em primeiro lugar, dar nota que parece-me claro, pela forma como o tema tem sido abordado, que este último que tivemos será a última renovação do estado de emergência. Portanto, o estado de emergência vai findar a partir do início de maio. As regras, e neste momento será o mais importante a definir, aliás, antevejo que eventualmente no próximo programa estaremos aqui a analisar isso mesmo. O mais importante nesta fase será que as medidas que se vão manter após o estado de emergência sejam adequadas. Isto porque há aqui algumas limitações. Por exemplo, a questão por exemplo, da liberdade de circulação, na minha ótica, não é enquadrável sem um enquadramento jurídico do estado de emergência. Portanto, parece-me que iremos retomar a normalidade, sendo esta normalidade sempre condicionada ao distanciamento social, aos cuidados que serão sempre necessários, tendo em conta a pandemia que se mantém e infelizmente a perspectiva é que se vai manter durante largos meses. Em relação aqui a haver ou não, porque é uma pergunta dupla, a questão da renovação do estado de emergência se justifica nesta fase e a questão do alívio das medidas, é importante também que lá em casa que se perceba que o que tem sido avançado da parte do governo é que cada mês de confinamento em estado de emergência, com as proibições que temos atualmente, custa cerca de 10% do total da riqueza produzida no ano. Isto é, cada mês que estamos em confinamento, como estamos até agora, são 10% da riqueza do país que perdemos. E isto tem consequências. Não podemos ser alheios ao facto de que cada dia, aliás, o próprio governo já o alertou, e na minha ótica de uma forma bastante realista e correta, que é cada dia que nós estamos nesta situação é uma fatura que vamos ter que pagar no dia, no mês, no ano a seguir. Não há como fugir a esta questão. E tendo em conta que a perspectiva inicial era de impedir que a pandemia se propagasse de forma totalmente descontrolada e impedir que houvesse uma incapacidade do Sistema Nacional de Saúde de fazer face aos casos de Covid-19, parece-me que tendo a pandemia, e ainda está a aumentar, infelizmente os números da pandemia estão a aumentar, mas parece-me que a temos controlada dentro daquilo que me parece controlável, parece-me que o que terá que se fazer, até por uma questão de económica, que é sempre indissociável da vida das pessoas, é necessário que haja um país para o qual voltar quando toda esta situação for normalizada. E tendo em consideração isto, eu penso que não se justifica a renovação do estado de emergência com o seguinte alerta, e esta para mim será a pedra de toque e a questão fundamental no meio disto tudo, que é necessário que as pessoas se mentalizem que, não obstante de ser retirado ou não ser renovado o estado de emergência, que vamos continuar em estado de alerta e que vamos ter que manter as mesmíssimas medidas, nomeadamente em relação a evitar contacto social, nomeadamente em relação ao distanciamento social, tudo isto tem que ser mantido sob pena de, e é o meu maior temor nesta fase, que se levantando-se o estado de emergência se cria a ideia de que está tudo bem, já podemos contactar como contactávamos antes desta situação se ter originado,
e que o número de casos de contágio disparem de forma incontrolável. Este é o meu receio, mas quanto a isto, só mesmo a capacidade das pessoas perceberem a dificuldade e o problema que isto pode originar após o levantamento de estado de emergência. Portanto, só mesmo a capacidade das pessoas enfrentarem o problema de uma forma séria é que poderá mesmo evitar que haja um escalar imediato após o levantamento de estado de emergência da propagação do vírus. Obrigado, Cristiano. Estamos agora a conversar na questão das medidas de desconfinamento. Como nós sabemos, o nosso primeiro-ministro até hoje já disse no debate quinzenal que o vírus tem que ser controlado até que apareça uma vacina. Sem que apareça uma vacina, não vamos conseguir ter uma imunidade da população ao nível total. Portanto, a pergunta que eu queria colocar em ligação a esta das medidas de desconfinamento é: nós temos a nossa economia parada desde que as medidas de confinamento foram aplicadas. Os custos, como já aqui referimos, estão a começar a ser elevados. A pressão sobre o tecido empresarial e sobre as pessoas que estão em casa no desemprego ou em layoff não está a começar a fazer com que o governo queira abrir a economia o mais rápido possível, desconfinando as pessoas de casa. Jorge, passo a palavra para si para se pronunciar sobre esta questão que aqui deixei no ar. Eu percebo a pergunta, percebo o alcance da pergunta. Eu percebo a pergunta, eu percebo o alcance da pergunta, mas parece-me que, desde o início, o Primeiro-Ministro teve o cuidado de dizer que o país não podia parar. Era necessário, naturalmente, que houvesse medidas de confinamento. Isso foi assumido no estado de emergência que foi adotado logo no início, e logo a 15 ou 16 de março o país praticamente fechou naquilo que era a atividade normal, mas sempre foi um alerta feito pelo Governo de que era necessário continuar a trabalhar e que o país não podia parar. E são várias as atividades que não pararam. Aliás, eu trabalho no setor público e no Instituto onde eu trabalho, nós não fechamos o nosso trabalho, trabalhamos praticamente todos em teletrabalho, mas mesmo assim, ainda hoje eu tive de ir ao serviço, porque de 15 em 15 dias organizamos e temos de forma de estar também no serviço a poder assegurar o normal funcionamento dentro desta dificuldade. Mas também muitas daquilo que são as empresas, os serviços comerciais, alguma restauração nos takeaways, a construção civil, muito daquilo que é a produção nacional não parou, sendo certo que, neste momento, além dos 350 e tal mil ou mais desempregados, temos cerca de 1 milhão de pessoas em layoff, o que causa, de facto, um transtorno grande não só às pessoas, porque reduz muito os seus rendimentos, mas também às próprias empresas, que vêm reduzindo a sua capacidade produtiva, e ao mercado que não tem como escoar os produtos, nem tem procura de produtos. Por outro lado, também, o país não pode estar eternamente a injetar dinheiro, por muito que seja a responsabilidade social do Estado e do Governo, e ainda por cima um Governo Partido Socialista que tem uma maioria parlamentar a apoiar também de esquerda, que exige sempre do Governo este tipo de apoios e que naturalmente são necessários às famílias e às pessoas, mas isso não pode ser ad eterno, até porque se isso causaria um problema na sociedade completamente assimétrico e isso era insustentável a longo prazo. Aliás, também recordo umas palavras do António Costa no início desta questão, quando disse que o estado de emergência pode vir a fazer falta para tirar pessoas de casa para poder desenvolver atividades essenciais e não aquilo que era esperado inicialmente, que era segurar as pessoas em casa. Porque nós temos também aqui um problema, vamos ter medo de sair de casa, isso há de ser a segunda fase desta pandemia, mas haveremos lá chegar. Em termos económicos, eu acho que não há pressão do ponto de vista das empresas nem do setor empresarial sobre o governo, que há a necessidade que o governo tem e a economia europeia tem, e todos nós temos a noção de que é preciso começar paulatinamente a voltar à atividade normal. E este normal há de ser sempre, entre aspas, e muito bem o Cristiano e o Miguel também já o disseram, que nós vamos viver longos meses, enquanto houver uma vacina, longos meses, situações completamente diferentes. Nós não vamos ter ajuntamentos de população como tínhamos até agora. Aliás, a Câmara de Braga, do Porto e outras já anunciaram o cancelamento, por exemplo, do São João. Suponho que aqui em Vieira também as atividades que estavam previstas a fazer serão canceladas. Não tenho conhecimento, mas pode ser falha minha, de que isto tenha sido anunciado, mas estou certo que será anunciado em breve esse cancelamento das atividades mais próximas. E não sei até se iremos ter as habituais romarias de verão. Suponho que não teremos muito daquilo que era habitual ter-se, e não sei se nós aqui teremos a nossa tradicional feira anual, a Feira da Ladra, porque também até lá, não havendo condições de segurança, isso provoca que a decisão tenha de ser drástica no sentido de não fazer. Mas isso não impede aquilo que é essencial, que é que nós tenhamos atividade económica, porque um país
uma família só vive com rendimento. Para ter rendimento precisa ter trabalho, para ter trabalho precisa ter economia. Portanto, é este jogo de cintura, este match entre o interesse de uma coisa e da outra que temos que fazer a decisão. Obrigado, Jorge. Miguel, em relação a esta questão da pressão que a economia pode estar a ter nas medidas de desconfinamento, o que é que pensas sobre isso? Então, em relação a esta questão O microfone ligado que o desligasse, estamos a ouvir um pouco de eco. Portanto, sim? Quem tem o microfone desligado, que o ligue. Estamos a ouvir bem, Miguel. Ok. Mas em relação a a questão da economia estar a ter impacto nas medidas de desconfinamento, eu acho que é claro que sim. Nós vivemos num sistema em que a economia, infelizmente, se sobrepõe às pessoas e como tal, as pessoas dependem da própria da economia, como seria óbvio, para conseguir viver o seu dia-a-dia. E desde logo, então, faz sentido que a economia tenha um grande impacto nestas questões. Contudo, também temos para ajudar, entre aspas, este desconfinamento, o facto dos números, a taxa de infectados confirmados a cada dia tem sido cada vez mais reduzida, o que é algo bastante positivo. E, para além disso, temos o facto de que os portugueses e as portuguesas têm mostrado uma atitude bastante nobre, que demonstra o seu espírito de solidariedade, ainda que seja algo um bocado... uma solidariedade um bocado limitada por causa como eu já mencionei, a questão das grandes empresas andarem a distribuir milhões por acionistas, enquanto há pessoas que não têm, que veem os seus rendimentos cortados, que não têm dinheiro para comprar comida, mas é o facto de que este desconfinamento, ao ocorrer, temos que manter o extremo cuidado, usar luvas, usar máscara, manter distanciamento social, desinfetar as mãos, etc. Mas também sublinho aqui o que o Primeiro-Ministro anunciou, hoje até, que acho que foi hoje, que de 15 em 15 dias ocorrerá o alívio progressivo de restrições, tendo em conta as circunstâncias, não é? Mas havendo a possibilidade de, em caso de necessidade, reverter esta reabertura, restringindo outra vez mais restringindo a situação. Eu acho que esta posição é bastante... faz bastante sentido, dado que não sabemos como é que isto vai progredir daqui para a frente e também não nos vamos simplesmente isolar em casa, porque não só temos a questão económica, mas também a nossa questão de saúde mental. Também nós... penso que quase todas e todos nós saímos de casa e como tal acho que estamos habituados a viver em contacto com as outras pessoas. Há cerca de 1 milhão de pessoas que estão a passar esta quarentena sozinhas, portanto nós também temos que reabrir de uma forma progressiva, mantendo o cuidado, o extremo cuidado dadas as circunstâncias, mas preparar para uma normalidade que já não vai ser tão normal como estávamos habituados, mas que será de agora em diante uma nova normalidade. Vamos enfrentar muito provavelmente cada vez mais vírus, cada vez mais pandemias, os efeitos das alterações climáticas vão surgir e nós já passamos por muito, ao longo da história da humanidade já passamos por muito e tenho a certeza que nos vamos adaptar e só através desta união e a responsabilidade geral vamos ultrapassar isto. Obrigado, Miguel. Cristiano, em relação à pressão da economia sobre as medidas de desconfinamento, tens algo a dizer? É assim, eu vou-me estar a repetir e vou tentar ser breve, porque efetivamente eu já respondi na minha ótica parcialmente a esta pergunta. Há sempre um binómio que não podemos fazer de conta que ele não existe, que é, de um lado temos que conter a pandemia, o custo de vidas humanas, e por outro lado temos que manter o país a funcionar, porque no limite, se não mantivermos o país a funcionar, não há sequer alimentos para as pessoas, e é importante que se perceba sempre isto. Tem que haver sempre setores da sociedade que se mantiveram em funcionamento. O Jorge deu um exemplo que, inclusive, o trabalho dele se manteve em funcionamento e, como o caso dele, muitos outros. Portanto, estamos a falar nesta fase em começar progressivamente a reabrir a sociedade para que o impacto económico seja o menor possível. Em relação a ser, eventualmente, o setor empresarial ou algo do género a fazer a pressão sobre o Estado, não parece que o seja. Parece-me que o que acontece é uma própria ponderação da parte do Estado
O Estado tem a informação toda, sabe, neste caso o Governo tem a informação toda, sabe o custo de cada dia que estamos em confinamento, olhando para a situação da pandemia, chega à conclusão que neste momento há condições para reabrir, tal como Miguel referiu, e não poderia ser de outra forma, reabrimos de forma progressiva, havendo alguma necessidade extrema de voltar a reverter alguma ou a totalidade das medidas, também cá estaremos para o fazer, e portanto parece-me que será o que temos que fazer nesta fase, porque efetivamente não haverá outra forma de controlar o problema. Dizer só que nós todos percebemos que não podemos continuar assim eternamente, portanto em algum momento teríamos que o fazer, e este parece um bom momento dado o controle da pandemia, e frisar novamente isto, havendo necessidade, há que ter coragem política e até mesmo económica de voltar a reverter as medidas caso haja necessidade. Esperamos que não, esperamos que nunca tenhamos um programa aqui na Vira de Minho TV a abordar este assunto, porque seria eventualmente uma catástrofe, quer do ponto de vista humanitário, quer do ponto de vista económico. Portanto, não me parece que haja, resumindo, uma pressão da parte do setor empresarial para que se acabe com o estado de emergência. Parece uma questão natural. Obrigado, Vicente. Bem, agora que já analisámos esta questão das medidas de confinamento e da renovação do estado de emergência, aproxima-se uma data muito importante para todos nós portugueses, o dia 25 de Abril, que comemoramos todos os anos muito fervorosamente, dado que foi um dia muito importante para todas as nossas vidas, mesmo nós, jovens, estamos aqui hoje, aqui a comentar e a fazer este debate devido a esse dia muito importante. No entanto, devido a estas circunstâncias que vivemos no mundo atual, as medidas de distanciamento social, há uma discussão e uma controvérsia em relação a se deve celebrar ou não na Assembleia da República este dia importante. Há vertentes que apoiam que se deve comemorar este dia, há outras vertentes que apoiam que não se deve comemorar. Vamos então debater e conversar um pouco aqui sobre isso e ver a posição dos nossos comentadores em relação a essa temática. Vou começar pelo Jorge. Em relação a isto, Jorge, qual é a sua posição? Acha que se deve comemorar? Não acha que se deve comemorar? Acha que há necessidade desta controvérsia? Precisamente, se calhar começar a responder pela parte final da pergunta. Não havia necessidade desta controvérsia, porque a questão é simples, mas ao mesmo tempo deixou-se enredar numa polémica que me parece absolutamente desnecessária. Eu acho que nós, os três comentadores, estamos de acordo que a necessidade de comemorar, a data é uma data que deve ser comemorada. Naturalmente que este ano havia uma exceção de não poder ser comemorado nas mesmas condições que era comemorado habitualmente. E foi por aí que os líderes parlamentares e o Presidente da Assembleia da República decidiram que haveria uma diferença no número de pessoas a participar nessas comemorações. Foi esta decisão votada na Assembleia da República e depois foi aproveitada politicamente por alguns partidos, nomeadamente o Partido Chega e o CDS, fazendo analogias completamente desnecessárias e absurdas e até abusivas com outras questões que estamos naturalmente a viver, todos nós, e a ter os nossos constrangimentos. No entanto, também estou certo que houve uma má comunicação por parte da Assembleia da República, nomeadamente do seu Presidente, podia ter feito logo à partida um esclarecimento sobre aquilo que ia ser feito, como hoje foi feito, e parece-me que agora estamos todos de acordo, porque a Assembleia da República reúne todos os dias, ainda hoje discutiu o Estado da Nação e estiveram lá presentes deputados, e o Primeiro-Ministro e o Governo, e não houve nenhum problema quanto a isso. O trabalho dos deputados já está na Assembleia da República e a trabalharem na Assembleia da República. As comemorações do 25 de Abril devem ser feitas. Eventualmente, podemos discutir, numa outra ocasião, se quisermos, podemos discutir se este tipo de comemorações ainda faz sentido no mundo de hoje, num mundo muito mais digital, muito mais global, em que há muitos mais meios para poder discutir, há muitas mais formas de fazer as comemorações. Isso é outra discussão. É uma discussão que pode ser feita que não neste contexto politizado e polemizado que parece que foi desnecessário. No entanto, absolutamente a favor das comemorações do 25 de Abril, nos moldes em que elas vão ser feitas ou não. Neste caso, sim. Naturalmente que, respeitando o número de pessoas presentes, tem de ser necessariamente reduzido, com a devida distanciamento social, mas não podemos deixar de comemorar aquilo que é a data mais simbólica e mais importante da democracia portuguesa, e, portanto, estamos todos de acordo quanto a isso, acho que isso é indiscutível. E, mais uma vez, aqui, deixe-me dar também aqui já agora, louvar aquilo que tem sido o papel dos líderes partidários, nomeadamente o Rui Rio, Catarina Martins e João de Sousa, que neste aspecto têm estado excepcionalmente bem com o Governo, até porque têm estado a fazer deste momento não um momento de política partidária, mas um momento de política para a nação, para o país, para aquilo que é importante, para o Governo, e, portanto, estamos todos de acordo em não entrar em polémicas desnecessárias, porque isso é dar
aso àquilo que nós não queremos, nenhum de nós que participa neste fórum pretende, que é dar aso a que o populismo possa crescer e que possa fazer-se uma questão absolutamente desnecessária, uma questão importante para o país, quando não é, e, portanto, não podemos nós, que somos democratas daqueles verdadeiros, permitir que algum discurso populista e fácil possa comparar, por exemplo, a Páscoa com a Assembleia da República e as comemorações do 25 de Abril, porque são coisas completamente diferentes, e, portanto, nós estamos aqui para discutir Abril, discutir aquilo que é a democracia, discutir o que é o estado de emergência, que reduziu os direitos às pessoas, discutir se deve ou não deve ser prolongado, discutir na Assembleia da República ou noutros fóruns, mas sim, naturalmente, comemorar o 25 de Abril. Obrigado, Jorge. Miguel, em relação às comemorações e a esta controvérsia, o que é que tu tens a dizer? Bom, antes de mais, quero saudar o 25 de Abril, que vai comemorar os seus 46 anos, já no próximo sábado, e que às 3 horas, espero que todas as pessoas que estejam aqui a assistir e no painel vão à janela cantar a grândola. Mas subscrevo totalmente o que o Jorge disse. Acho que o que tem corrido aqui nos últimos dias tem sido uma campanha de desinformação e uma campanha de ataque ao 25 de Abril nas redes sociais, alcançando assim algum mediatismo. Estamos a falar de uma campanha que foi liderada, tal como o Jorge mencionou, pelo Chega e pelo CDS, a direita e a extrema-direita, parte da direita, peço desculpa, e a extrema-direita, que já não vão com o argumento de honrar o 25 de novembro como se honra o 25 de abril, mas sim sentem-se à vontade para fazer um ataque direto ao 25 de abril, para fazer um ataque claro à democracia. É nestes momentos, como o que estamos a viver, em momentos de pandemia, em momentos de crise, que a democracia tem que persistir. A Assembleia da República continua a funcionar, há uma agenda de funcionamento, e ainda que em condições mais restritas. As comemorações do 25 de Abril constam nesta agenda. As comemorações do 25 de Abril estão adaptadas às circunstâncias em que nos encontramos, havendo indicações sanitárias da Direção-Geral de Saúde que serão cumpridas e que a própria Ministra da Saúde já assegurou que estão que seguram que dão as condições necessárias de saúde a quem estará presente nas comemorações. Ora, eu pergunto-me qual a necessidade de várias declarações de líderes políticos, nomeadamente do CDS e do Chega, que apenas se mostram contra estas comemorações, que são uma hipocrisia, que são uma vergonha. Mas lá está, é como a questão que o Jorge mencionou, há aqui só que o oposto, há um aproveitamento político da situação em que todas e todos nós nos encontramos para atacar precisamente o 25 de Abril. E esta campanha também se baseia na desinformação. Como já referi, há normas e indicações sanitárias da Direção-Geral de Saúde que serão cumpridas. A Ministra da Saúde já assegurou que serão cumpridas. Portanto, não faz sentido atacar o 25 de Abril. Foi o 25 de Abril que nos trouxe a democracia e a liberdade de hoje. E não é por estarmos em estado de emergência que devemos ignorar esta data, que é uma data tão marcante na história de Portugal. Pelo menos eu vivo no pós-25 de Abril e já estive em contacto com diversas pessoas que já passaram pela ditadura salazarista e a visão que um jovem como eu tem é uma visão que nem consegue imaginar. Eu não consigo imaginar como é que foi viver antes do 25 de Abril. Portanto, acho que nós devemos relembrar esta data, mas relembrar coletivamente. E como tal, é manter estas comemorações, que não faz sentido nenhum serem canceladas, como o Jorge já mencionou. O Jorge falou tudo o que eu tinha para dizer, mas cá está. 25 de Abril é uma data na história de Portugal, é mais um dia na Assembleia da República, é mais um dia da democracia. E a democracia tem que ser sempre celebrada e tem que ser sempre reforçada. Não podemos simplesmente atacá-la. Obrigado. Ficou clara a tua posição em relação às comemorações. Cristiano, deve-se ou não comemorar o 25 de Abril? Partilhas da mesma opinião dos nossos colegas? Bem, a pergunta que tu me fazes deve merecer um redundante sim. Deve-se comemorar o 25 de Abril? Sim.
A questão não é essa, e eu acho que ambos os nossos comentadores perceberam que a questão não é essa, e mesmo penso que o nosso moderador também percebeu que a questão não é essa. Aliás, eu desde logo coloco aqui uma ênfase numa questão que é, ultimamente parece que todas as opiniões divergentes são um aproveitamento político, e eu digo-vos porquê. Em primeiro lugar, eu concordo que haja, hoje e sempre, e desde logo, enquanto democrata que sou, saúdo o 25 de Abril. Eu agradecia que me deixasse trabalhar e depois, quando for a saber se falar, também estarei aqui para ouvir. E pedia que pusesse o outro no microfone, porque de facto ouve-se um bocado bem. O que eu tenho para dizer é muito simples. O que indignou muitas das pessoas não foi a comemoração, e eu inclusive, não foi a questão do 25 de Abril ser comemorado. Eu sou a favor da comemoração do 25 de Abril. Sou a favor de que o 25 de Abril seja sempre relembrado e comemorado, e que seja saudado, e que todos aqueles que tiveram intervenção no 25 de Abril sejam relembrados, como, por exemplo, a nossa Assembleia Municipal em Vieira de Minho faz sempre de forma muito meritória. A questão central aqui é uma comemoração presencial. E se nesta fase falamos de uma comemoração que terá menos de 100 pessoas, fala-se disso precisamente porque a polémica se levantou, porque o que estava inicialmente projetado era que a comemoração fosse com mais pessoas do que isto. E eu explico de forma bastante simples a todos aqueles que nos ouvem lá em casa e também, se calhar, aos nossos dois comentadores, porque é que esta questão é sensível e porque é que esta polémica se levantou e não é despiciente. Por mais que digam que isto é demagogia, ou por mais que digam que isto é comparar o incomparável, eu não considero que o seja. E foi uma das coisas que o 25 de Abril nos trouxe, foi a capacidade de discordarmos de forma sincera e olho nos olhos, e portanto é isso precisamente que eu estou aqui a fazer. Se dissermos a uma família que não pôde fazer um enterro digno ao seu pai, que não pode haver um ajuntamento de pessoas, se dissermos a um filho que não vê há mais de um mês o seu pai, que está sozinho em casa, se dissermos a uma família, a um casal de namorados que não pôde casar porque teve que repensar a data do seu casamento em virtude disto, se dissermos a todas essas pessoas, e eu explico porque é que eu estou a dar estes exemplos, se dissermos a todas as pessoas que tiveram que alterar o seu cotidiano por causa da pandemia de forma responsável, que não podem celebrar, por exemplo, no caso de um casamento, que não podem fazer uma celebração, optar por uma celebração do 25 de Abril presencial, e é aqui que é o foco, e vocês sabem, optarmos por uma celebração presencial é de uma falta, na minha ótica, de uma falta de respeito tremenda e de uma falta de solidariedade, porque é disso que se trata, de uma falta de solidariedade gritante para com o povo. Digam-me uma coisa, em que é que o 25 de Abril ficaria beliscado, ou a comemoração do 25 de Abril ficaria beliscada, se nós tivéssemos, como por exemplo aconteceu no funeral de Mário Soares, uma transmissão televisiva em todos os canais de sinal aberto durante 2 ou 3 horas, termos, por exemplo, na RTP as comemorações a serem transmitidas de forma integral durante o dia todo, em que tínhamos apenas as pessoas que iam ter intervenção política, no caso os líderes de bancada ou as pessoas indicadas pelas bancadas parlamentares, e um ou outro convidado presencialmente, e todas as outras pessoas o fizessem no conforto das suas casas. Aliás, toda esta questão, toda esta falta de sensibilidade criou o ridículo de, por exemplo, podermos ter o nosso ex-presidente da República, Ramalhianes, a dizer eu não concordo com esta realização presencial, mas ainda assim eu vou, porque sinto que o meu sentido de Estado me obriga a tal, e depois temos, por exemplo, o Cavaco Silva ou o nosso ex-presidente da República, o Sampaio, a dizer eu não vou porque eu vou cumprir as medidas de segurança e o recolhimento que me é indicado. Ambos fazem aquilo que lhes é pedido, ambos agem bem, um vai e o outro não vai. Cria-se o ridículo desta questão. E, portanto, a única questão que está aqui em causa, e por isso é que surgiram todas estas comparações, é precisamente a questão de que exigiu-se um esforço aos portugueses. Não contactem uns com os outros, não jantem com os vossos irmãos, não vão à casa dos vossos amigos, mas para comemorar o 25 de Abril, para fazer uma comemoração que é digna, não é isso que está em questão, e vocês sabem, daí não haver hipocrisia nem demagogia nenhuma da parte de nenhum grupo parlamentar. A questão sempre foi esta, não se fazerem comemorações do que não estavam pensados, e depois há o ridículo, e daí também a polémica, de, por exemplo, temos o Ferro Rodrigues, que é só a segunda figura mais alta da nossa democracia, a dizer que petições da internet não me dizem nada. Estou a citá-lo numa entrevista que ele deu à TSF. Esquecendo-se, por exemplo, que a nossa Constituição da República Portuguesa, a mesma que o 25 de Abril proporcionou, no seu artigo 52, prevê de forma bastante clara o direito de petição pública. Ora, uma petição pela internet, eu não sei se calhar é por ser de outro tempo, mas é uma petição pública que deve ser atendida exatamente na mesma medida que a Constituição estipula no artigo 52. Portanto, é uma necessidade e devia-se ter tido atenção aos milhares e milhares de pessoas que se manifestaram através de uma petição pública contra a realização presencial desta
desta comemoração. E depois também não podia deixar aqui de salientar a questão de que diz o nosso digníssimo Presidente da Assembleia da República, e passo a citar, então nós íamos mascarados para o 25 de Abril. E cria-se o ridículo depois destas questões. E toda esta polémica, eu concordo, é a única coisa com a qual eu concordo convosco, era escusada se nós tivéssemos um pouco, os agentes políticos tivessem um pouco de sensibilidade e percebessem que não é contra o 25 de Abril que alguém se manifesta. Eu exulto alguém a dizer, ou, por exemplo, eu fui aqui falar do CDS, o Chega não tenho a certeza porque não acompanhei, mas eu vi as declarações do CDS. O CDS, em momento algum, se manifestou contra o 25 de Abril, no sentido de defesa da data, de comemoração da data. O CDS o que fez foi dizer, nós não concordamos com uma comemoração presencial, façam-no, há outras formas de o fazerem, façam-no, é um tempo excepcional, façam-no de forma excepcional e sejam solidários com os portugueses. Percebam aquilo que está a ser imposto aos portugueses e compramos, demos nós também um exemplo. É disso que se trata. E na minha ótica, o 25 de Abril, de forma presencial, reitero, não se devia realizar, e penso que grande parte dos portugueses e dos nossos ouvintes concordam plenamente comigo. Cristiano, ficou clara a tua posição, discordante em relação aos teus colegas na questão da presencialidade da cerimónia. Jorge, acho que queria intervir em relação a este tema. Vou-lhe dar agora a palavra, se o quiser fazer. No único momento em que eu ia concordar com o Cristiano pensava que eu ia discordar com o Cristiano. Eu estava a dizer que, de facto, agora ter opinião é mesmo, devemos ter opinião agora como tínhamos antes. E a opinião de hoje não pode ser sempre classificada como oportunismo político em função daquilo que é dito. Isso tanto serve a nível nacional como a nível local, porque nós não deixamos de ter opinião e, aliás, devemos manifestar-nos. E eu aceito a opinião do Cristiano. A opinião do Cristiano não é a opinião do partido que ele representa, do qual é dirigente com responsabilidade. Essa opinião que o Cristiano aqui manifestou é a opinião muito mais radical e muito mais próxima do CDS do que a opinião do PST, porque o Cristiano sabe tão bem quanto eu que a Assembleia da República nunca fechou. A Assembleia da República, desde que entramos em estado de emergência e desde que nós estamos com esta pandemia, funcionou todos os dias. Hoje mesmo, Cristiano, funcionou. Tivemos o debate do Estado da Nação, que é tão mais importante, é o momento importante de todos os meses da Assembleia da República, em que o Primeiro-Ministro, o Governo e os deputados estão na Assembleia da República para discutir. É naturalmente, eu concordo com o Cristiano e com aqueles que dizem que foi mal explicado aos portugueses porque é que se ia fazer as comemorações de 5 de Abril, que ia estar 200 pessoas, 300 pessoas, 150 pessoas, quando isso devia ter sido primeiro tratado internamente e divulgado depois. No entanto, também já disse aqui, e é verdade, que todos os partidos políticos foram ouvidos previamente, e todos eles, PS, PSD, CDU, Bloco, pelo menos esses, manifestaram positivo a favor. E, portanto, eu acho que os partidos não são propriamente umas pessoas não capazes de estarem ali a representar os seus partidos com responsabilidade. Agora, se me disserem assim, vai estar lá muita gente, vão estar 700 convidados, isso não vai acontecer naturalmente. E por isso é que eu digo que a discussão deve ser feita depois disto. Porque discutir em cima de um problema é sempre polémico. E a posição que o Cristiano aqui trouxe, que é legítima, porque é a sua posição, é a posição do Cristiano, que eu respeito, é de populismo, porque dizer que comparar umas comemorações numa data importante, em qualquer circunstância que ela seja, com o facto de eu poder ou não participar no funeral, que eu acho que o momento que mais deve custar neste momento de pandemia, de isolamento social às pessoas, é esse. E eu, de facto, percebo isso, mas nós não podemos esquecer é que isso é proibido, ou é recomendado que não aconteça, porque há uma movimentação de pessoas que não se conhecem e que se movimentam de um lado para o outro. E isso é que nós devemos evitar. Agora, ali na Assembleia da República, há naturalmente um controle das pessoas e da forma como elas estão. Enquanto numa festa, num acontecimento, num casamento, num aniversário, isso não acontece. E, portanto, é para evitar esse tipo de coisas que nelas não são permitidas. Não é o caso da Assembleia da República. Só isso. Muito obrigado. O Miguel também não estava muito concordante com as declarações do Cristiano. Também posso falar? Claro, é isso que eu ia dizer, como estava muito concordante, se queres aqui apresentar a tua posição em relação a isso. Exato, é que em relação ao que o Cristiano disse, eu compreendo a situação, é uma situação bastante complicada para muitas famílias que não podem enterrar os seus entes queridos, não se podem casar, estão bastante limitadas. Eu não estou a dizer nada contrário a isso, é uma situação bastante complicada e triste para muita gente. Contudo, temos que ter noção que é preciso separar as coisas. Porque se vamos comparar estas comemorações do 25 de Abril, que fazem parte do funcionamento normal da Assembleia da República,
então vamos ter que suspender a Casa da Democracia Portuguesa, simplesmente. Vamos ter que simplesmente fazer isso. Estou a ouvir eco. Mas em relação ao que o Cristiano disse, eu acho que é necessário que as pessoas possam expressar a sua opinião. Acho que é importante que hajam petições, isso é verdade, sim senhor, concordo totalmente. Contudo, esta campanha é uma campanha de desinformação. Há normas da Direção-Geral da Saúde. A Ministra da Saúde já garantiu que as normas estão de acordo com a situação que nos encontramos. Se o ex-presidente da República, Cavaco Silva, ou o ex-presidente da República, Jorge Sampaio, não irão comparecer, não há nada... não tenho nada em contrário, dado que até lembro-me que houve um caso de um ex-presidente que também, ou uma figura de Estado que faltou devido a um assunto pessoal que teve numa celebração anterior. Contudo, a questão aqui é, não se trata apenas das sérias condições em que nos encontramos. São 46 anos de muito incómodo com o 25 de Abril. Dadas as circunstâncias, aproveitam a desinformação que por aí corre para poderem expressar estes ataques à democracia, frustrada a tentativa de lançar uma onda securitária. Isto são meros ataques à democracia, não se trata de outra questão. E com a ajuda da desinformação que corre, com o fenómeno das fake news e das informações falsas que correm, é muito fácil começar esta onda de indignação com uma celebração da democracia, de uma celebração que não é mais do que que não foge à agenda da Assembleia da República, que tem que continuar a funcionar, porque estamos em democracia. Não podemos suspender a democracia, não podemos suspender direitos das pessoas. Muito obrigado, Miguel. Dás-me a palavra? Com certeza, para terminar este assunto, por favor. Sim, em primeiro lugar dizer que o Cristiano, é importante que isto fique claro, o Cristiano que fala aqui e o Cristiano que fala em qualquer público, seja ele qual for, é sempre o Cristiano que é dirigente político. No caso, para os ouvintes, eu esclareço, eu sou o presidente da JST Distrital de Braga, portanto tenho um cargo político não remunerado, mas um cargo político de relevância no âmbito da JST, sou o presidente da segunda estrutura com mais militantes do país, com mais militantes que Braga, só mesmo no Porto, e portanto o que eu explico é o seguinte: o Cristiano que aqui fala é o Cristiano que fala em qualquer púlpito, porque o Cristiano diz aquilo que pensa, e não obstante de cadernos, de encargos que nos são transmitidos, ou que eventualmente são transmitidos. Portanto, o Cristiano vai sempre dizer aquilo que o Cristiano pensa, como é óbvio, com o devido respeito democrático por aquilo que é o partido, por aquilo que são as linhas orientadoras, e por isso mesmo é que eu me integro no PS, sempre concordo com as linhas orientadoras, mas sempre com um princípio que é precisamente o que o 25 de Abril nos trouxe: liberdade de expressarmos a nossa opinião. Portanto, a questão do dirigismo político, Jorge, não percebi, e digo-te que, sinceramente, o facto de eu expressar a minha opinião de forma livre, e mesmo que neste tema seja em discordância com o PSD, devia ser salutar e não eventualmente um tema evocado para dizer que não é isso que o PSD pensa. Depois dizer que a questão do trabalho versus a festividade, vamos lá ver se a gente se entende. A Grundig, que toda a gente conhece, uma empresa muito subejamente conhecida, retoma a sua linha de produção no dia de hoje. Portanto, põe 200 colaboradores a trabalhar. Isto é o que a Assembleia da República tem feito. Tem trabalhado normalmente todos os dias. Se eu disser que a Grundig vai restabelecer a sua linha de produção com os devidos cuidados de segurança, toda a gente vai dizer: ok, sim senhor, é algo necessário para o normal funcionamento da empresa. Mas se eu disser que a Grundig vai querer pegar nesses 200 trabalhadores e que vai querer fazer uma comemoração, mesmo que eu vos diga que eventualmente vai respeitar as normas de segurança, se calhar muitos de vocês vão fazer o sobrolho e pensar assim: qual é a necessidade? Não há forma de fazer isto de forma não presencial? Não há outra solução? E a resposta nesta questão do 25 de Abril é um cabal sim. Havia outra solução. Havia uma hipótese de a Assembleia da República perceber aquilo que os portugueses têm dito, o que as manifestações têm dito, no sentido de dizerem assim: vocês estão-nos a exigir um esforço tão grande, tudo bem que a Assembleia da República continua a trabalhar, mas é efetivamente isso, é a trabalhar, não é a comemorar, não é um momento de lazer, não é um momento de lembrar, seja uma data tão importante como o 25 de Abril, ou seja outro momento qualquer. E depois dizer, Miguel, só mais uma coisa, que é: dizes que as petições são de salutar, mas que isto é uma campanha de desinformação. Ou seja, a esquerda oposta a dizer é: ok, exerçam o vosso livre de pensar, mas desde que seja em concordância connosco. Porque todos os que discordem connosco são uns atrasadinhos mentais que manifestam a sua opinião com total desinformação daquilo que está. Portanto, eu desafio-te, se ainda não fizeste, desafio-te a ler a petição que as pessoas assinaram. Mais de 100 mil portugueses assinaram, eu sou um deles.
contra as comemorações presidenciais de 25 de Abril, e digo, o texto é bastante claro, o que lá é dito é bastante claro, não é um ataque ao 25 de Abril. Longe disso. Aliás, tirando-te a ti e a muitas pessoas ligadas ao Bloco de Esquerda, não vi ninguém, rigorosamente ninguém, a colocar sequer a questão do ataque ao 25 de Abril. Desafio, por exemplo, em relação ao CDS, citas uma notícia onde o CDS tenha dito que é contra o 25 de Abril ou que é contra a democracia ou alguma coisa do género. O que o CDS disse e o que eu te estou hoje a dizer é que eu sou contra o modelo de comemorações presenciais, porque, efetivamente, mesmo que haja segurança, mesmo que haja respeito pelas normas de segurança todas, é uma falta de solidariedade brutal para com os sacrifícios que as pessoas têm feito, quando essa questão podia ter sido levada a efeito de outra forma, nomeadamente através de comemorações nas televisões, através das intervenções só das pessoas que iam efetivamente falar de forma presencial. Todas as restantes poderiam efetivamente fazê-la de sua casa. Oh, Nuno, se pudesse só responder... Muito breve. Muito breve. Em relação às comemorações, a Assembleia da República, em períodos normais de funcionamento, tem 230 deputados. Agora está a funcionar com muito menos. As comemorações do 25 de Abril terão 130 pessoas, que já saiu uma notícia recentemente, penso que ainda hoje ou ontem, em que mencionava que os deputados ainda vão ser mais reduzidos, ou seja, ainda vão ser menos pessoas que as 130. O ano passado tivemos cerca, se não estou em erro, ou foi 700 pessoas ou foi 900 pessoas na mesma zona. Já não estamos a falar de ter 900 pessoas na mesma sala. Agora já se vão a passar para menos de 130 na Assembleia da República. A questão é, eu li a petição a qual referiste, em que menciona a altura em que se pede, numa altura em que se pede que não exista concentração de pessoas, não se admite que a Assembleia queira comemorar o 25 de Abril juntando centenas de pessoas no seu interior. Eu não estou a dizer que esta petição é uma petição de desinformação. O que eu estou a dizer é a direita está a instrumentalizar esta petição para promover um ataque à democracia. Estas comemorações do 25 de Abril não se tratam da concentração de pessoas, tratam-se sim do facto de estamos em democracia. Podes-te rir à vontade, mas é que isto é uma questão de democracia. Não estamos a falar de outra coisa. Agora, se há normas que vão ser cumpridas, há indicações sanitárias da Direção-Geral de Saúde que irão ser seguidas, portanto, acho que aqui não há nada a dizer sobre isto. Não faz sentido atacar a democracia, apenas isto. Bem, ficou claro as posições dos nossos comentadores, não há aqui muita concordância em relação à comemoração. Não estamos a falar da comemoração da efeméride, mas sim à comemoração presencial na Assembleia da República da efeméride. Vamos passar à próxima temática que nos trouxe aqui hoje para a conversa, que é a questão da União Europeia. Já tínhamos falado no programa passado assim de leve sobre isso, mas o que se assiste de facto é que a economia, não só portuguesa, não só mundial, mas sim da União Europeia, está com graves problemas. Não só na questão dos déficits excessivos, que com certeza vão aparecer, na questão da dívida soberana, que também estão a aumentar, e neste momento impera que a União Europeia, talvez, como nunca antes, esteja unida para conseguir ultrapassar esta situação. Portanto, Cristiano, vou começar por perguntar qual é a tua visão, se de facto a União Europeia está a atuar corretamente nesta situação e se deveria adotar medidas ainda mais fortes do que as que já adotou. Bem, eu vou tentar, estou a ser mesmo franco, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque de facto isto é um tema tão complexo e acho que é um tema mas tão importante, porque pode estar aqui em causa, eu já vou explicar porque na minha ótica, pelo menos, o fim, não digo da União Europeia, mas pelo menos da moeda única. E portanto, o que eu digo, a pergunta que nos deixaste é a seguinte: o projeto europeu está em risco face a esta pandemia? Na minha ótica, a resposta é sim. E desde já deixo, não é uma crítica partidária, porque neste caso não é contra o Mário Centeno do PS, mas é contra o Mário Centeno, presidente do Eurogrupo. Portanto, é aqui uma questão mais europeia do que propriamente contra o PS, porque se fosse um ministro das Finanças do PSD, o Vítor Gaspar ou a Maria Luísa Albuquerque ou outra qualquer, eu diria exatamente a mesma coisa. Portanto, em primeiro lugar, é importante que perceba o que está em cima da mesa nesta fase. Amanhã vamos ter outra reunião do Eurogrupo. Esta questão pode ser repensada, mas o que temos neste momento em cima da mesa é um pacote de 500 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de 500 milhões de euros que vão ser emprestados. Não estamos a falar de dar dinheiro a ninguém. Portanto, estamos a falar quase como no tempo da Troika. O juro poderá ser mais baixo, mas estamos a falar de empréstimos que terão que ser devolvidos. E, entretanto, é importante que se perceba o seguinte. Berlim, e é um dado também claro, Berlim já disse, isto é, a Alemanha já disse, que as restrições ao endividamento vão começar já em 2021. Isto é, em 2020 ninguém vai querer saber da margem de endividamento que os países
vão atingir, mas que em 2021 já teremos que retificar esta situação. E posto isto, é importante que se perceba também o seguinte, os 500 milhões de euros representam 0,2% do total do PIB da União Europeia. Portanto, só para termos noção do quão ridícula é esta quantidade de dinheiro que está a ser injetada, estamos a falar para a Europa inteira 0,2% do PIB europeu. Só a Alemanha está, neste momento, a fazer um investimento direto de capital, nem sequer são empréstimos, é investimento direto de capital de 6% do total do PIB. Portanto, a Alemanha olha para o problema e diz, nós precisamos de, pelo menos, investir 6% do nosso PIB. E diz que para a Europa, nós 0,2% é uma medida que pode, de alguma forma, suster este flagelo que vai assolar. Portanto, é completamente irresponsável e não se percebe todo como é que o Mário Centeno venha dizer que isto foi um bom resultado ou algo género. Portanto, isto é absolutamente catastrófico, esta medida. 500 milhões de euros é claramente insuficiente. Aliás, eu relembro aqui as palavras do Varoufakis, que foi Ministro das Finanças do tempo do Syriza, que também na altura teve a troca na Grécia. Ele considera, e não são palavras minhas, ele considera que a atuação do Eurogrupo e em concreto do Mário Centeno é vergonhosa, é o termo que ele utiliza. Portanto, outra coisa que é importante que se diga é que neste caso, e falando aqui da questão das medidas que devem ser implementadas, temos que avançar, não há, espero que amanhã seja isso que se consiga, temos que avançar para os Eurobonds. Isto é, nós temos que emitir dívida a nível europeu de forma conjunta. E é importante que se perceba, para as pessoas que se calhar estão em casa estão a pensar, bem, mas é muito bom para Portugal querer dinheiro ou querer que seja agora a Alemanha a emitir dívida conjuntamente connosco, ou por exemplo a Holanda, quando nós somos os maus da fita ou quando nós somos despistas. Isto é completamente falso. É importante que se perceba que não se trata aqui de solidariedade. O que se trata é de que países como a Holanda ou a Alemanha, que não queiram, por exemplo, aceitar os Eurobonds, o que se deve dizer é que não se trata de solidariedade, mas é efetivamente a única opção viável para a recuperação da zona euro. Países como a Alemanha, como a Holanda, o que têm que compreender é que o motivo pelo qual eles têm contas públicas equilibradas é precisamente pelo facto de que tiveram taxas de juros negativas, quando não fizeram nada para isso, por isso simplesmente os mercados emprestavam-lhes dinheiro a juros muito mais baixos que um país como Portugal, por ter uma economia mais frágil, e depois eles terem as exportações altas. E o facto de eles terem as exportações altas beneficiaram do facto de haver países em dificuldade económica como Portugal, que fez com que houvesse uma desvalorização do euro. Isto é, ao o euro valer menos, países como a Alemanha, como a Holanda, beneficiaram grandemente pelo facto de conseguirem exportar. E, portanto, se esses países usufruíram da moeda única, se isso lhes foi altamente benéfico, por exemplo, a Holanda é o terceiro país que mais beneficia com o espaço europeu, também tem que assumir a questão dos Eurobonds, porque é o reverso da medalha, não há outra forma de olharmos para isto. E mesmo que eles queiram ser inteligentes no seu egoísmo, eles devem aceitar esta medida, porque, não, mais uma vez reitero, não se trata de solidariedade, trata-se de bom senso. E a resposta é sim, a zona euro irá acabar caso não haja financiamento comum. E mais uma vez, não são palavras minhas. Eu dou aqui o exemplo do que disse o Ministro das Finanças, Bruno Le Maire, que é o Ministro das Finanças francês, que disse textualmente que ou nós emitimos Eurobonds e o dinheiro que vier será sempre um dinheiro que terá que ser injetado na economia, não é um empréstimo com juros como no tempo da Troika, ou então, efetivamente, a nossa economia está condenada. E eu, para aqueles que me estão a ouvir e que estão a pensar que o Cristiano é um pessimista, eu dou-vos um exemplo. Nós tivemos em Itália, neste momento, temos um déficit. O déficit de Itália é de 138,8% do total do PIB. E falamos neste momento, por cada mês de confinamento, falamos neste momento em cerca de 10% de déficit de perda do PIB. Portanto, o que é normal que nós tenhamos este ano em países como Portugal, Espanha ou Itália, e aqui não se trata da má gestão dos governos, não se trata disso, trata-se só do impacto direto do Covid-19. Estamos a falar de um impacto que poderá ser, com a necessidade posterior de financiamento dos mercados, cerca de 10% a 20% de déficit. Portanto, nós estamos a falar numa situação normal, quando nós temos 2% de déficit, 3% de déficit, já é considerado destino. Nós estamos aqui a falar de um valor que pode ir entre 10% a 20% de déficit. E numa circunstância como esta, nós temos que pensar que, rapidamente, um país como a Itália vai de 138% de dívida total do PIB para 180%. E se nós pensarmos que é expectável, porque a Alemanha já deu uma primeira nota quanto isso, é expectável que nós passemos de 2020, por exemplo, de 18% de déficit para a exigência a nível europeu de que reduçamos logo no ano seguinte o déficit para valores na casa dos 7, 8%,
estamos a falar de uma redução do déficit das contas públicas na ordem de 10%. E só para que tenhamos noção, toda a gente tem na memória a austeridade, o que foi a Troika, as medidas que foram impostas, e nós estamos a falar única e exclusivamente disto. Conclui, por favor, para depois podermos passar para os colegas. Estamos a falar de em 2010 para 2016 conseguimos uma redução do déficit de cerca de 7 pontos percentuais. Portanto, em cerca de 6 anos fizemos o sacrifício brutal que fizemos e conseguimos 7 pontos de redução do déficit. Portanto, nós estamos a falar, eventualmente, de uma redução do déficit de 10 pontos percentuais de um ano para o outro. Isto é absolutamente inconcebível, pelo menos do ponto de vista de finanças, isto não é execuível. E é importante que se perceba o seguinte: se eventualmente não houver da parte da União Europeia alguma medida, e eu quero, não estou aqui mais uma vez a politizar nem a criticar aqui a atuação do Primeiro-Ministro, mas eu não sei que outra forma haverá, e desde já também lanço aqui, não o desafio, mas aqui a questão também, eu coloco aqui os nossos outros comentadores se me conseguirem dar uma resposta, que eu não vejo hipótese de nós conseguirmos ter um déficit de 18% este ano e conseguirmos reduzi-lo para 10% ou nem que seja para 12% no ano seguinte, sem uma carga brutal de austeridade, sem uma carga brutal de corte nas despesas, para efetivamente reequilibrarmos as contas, ou então através de um aumento brutal das instituições, que não é expectável numa circunstância normal. Portanto, eu quero acreditar, porque acho que isso é altamente benéfico e espero que seja essa a solução que a Europa e que o Governo encontre, não a austeridade, isto é, nós tivemos um modelo que foi implementado, que na minha ótica foi um modelo possível, mas não foi o melhor modelo, as famílias sofreram de forma brutal, espero que isso não se repita, mas eu não percebo, pelo menos com as medidas que temos neste momento na Europa, não percebo que outra forma haverá, e parece-me que o que aí vem, a não ser que a Europa efetivamente imite eurobonds ou tome outro tipo de medidas muito musculadas, o que eu antevejo nos próximos 2 a 3 anos é uma crise brutal a nível de perda de rendimento para as famílias, a nível de perda de empregos no geral, uma situação mesmo catastrófica. Obrigado. Miguel, em relação ao projeto europeu e ao risco que ele ocorre neste momento por causa desta pandemia, o que tem a dizer? Sim. Bom, antes de mais, espanta-me a posição do Cristiano, mas fico feliz por desta vez estarmos ao lado nesta questão. Em relação ao projeto europeu estar em risco, acho que está seriamente em risco. Acho que esta situação, e eu depois mais à frente irei brevemente fazer um apanhado geral, acho que sim, acho que podemos ter aqui um sério... a União Europeia pode estar podemos até, de certa forma, afirmar que está quase em estado crítico, e não sei se vai conseguir sair dele. Devido ao egoísmo de sempre, dos interesses de Bruxelas, vai ser aplicado o sistema de empréstimos do Mecanismo de Estabilidade Europeia, que é o ME. Acho que todas e todos nós nos lembramos de 2014, 2013, de quando vieram os cortes nos rendimentos, os cortes no investimento público, como o SNS, que agora está na linha da frente do combate à pandemia, que sofremos bastante com este sistema. Ora, o Cristiano já referiu os Eurobonds, os que, quando nas notícias se discutia este assunto, eram os Corona Bonds. Basicamente, este sistema de emissão de dívida conjunta possibilitaria a minimização dos danos económicos que irão ocorrer no fim desta pandemia, na crise que virá, porque acho que é algo que todas e todos temos noção de que vem aí uma grande recessão e que vai apanhar-nos a todos. Contudo, o Conselho Europeu disse que não, por pressão de países como a Alemanha e como a França, atrás de quase um teatro do Ministro das Finanças holandês. Este sistema de empréstimos do Mecanismo de Estabilidade Europeia apenas potencia a austeridade, potencia maior dívida. E é necessário evitar passar por esta nova crise, pela qual já passamos. É necessário que não sejamos o bom aluno de Bruxelas. E aqui, a este fator, a esta questão económica, junta-se o facto de não ter havido solidariedade europeia e
e a que aparece-nos hoje é uma solidariedade quase forçada, em que a União Europeia apenas atua para fazer o mínimo dos mínimos, não mais. Desde logo a questão dos juros da dívida dos países periféricos da União Europeia, como Portugal, Espanha, Itália à cabeça, aumentarem. Estes juros aumentam e, ao mesmo tempo, os juros da dívida alemã reduzem. Eu acho que aqui nós conseguimos perceber, de certa forma, o porquê da Alemanha ter feito bastante pressão para evitar os Corona Bonds, porque assim não seria afetada por esta crise, continuaria a manter a superioridade económica que já existe na União Europeia, manter esta superioridade financeira, enquanto os países do Sul lá se teriam que arranjar. Íamos basicamente manter o modelo da União Europeia em que vivemos, que é uma União Europeia não de coesão, mas sim de competição. Além disso, outro aspecto que foi bastante falado foi a questão da recusa de apoio a nível de equipamentos médicos à Itália numa primeira fase. A própria Presidente da Comissão Europeia pediu desculpa por estas atitudes, mas eu acho que é algo que, a par do facto do apoio económico prestado no primeiro impacto do vírus aos países do Sul, nomeadamente Espanha e Itália, foi algo bastante marcante da atitude europeia. Mas o meu apanhado geral é que há uma mistura perfeita para o eurocetismo e para um risco de uma crise que pode mudar completamente o futuro da União Europeia, que é a pressão dos juros da dívida e a relutância das instituições europeias. Sendo que esta relutância impede que o Banco Central Europeu financie os Estados-membros, possibilitando uma maior forma de embate nesta crise, ou seja, quase em vez de termos uma parede com que nós vamos espetar a cabeça, vamos ter uma almofada que já nos magoa menos. Isto numa analogia muito rápida, mas também não apresentar respostas ambiciosas. Eu acho que neste momento é necessário que a União Europeia atue, que mostre que está disponível para ajudar. Algo que não está a acontecer e algo que, de facto, põe em risco o futuro do projeto europeu. Obrigado. Jorge, em relação ao projeto europeu, o que tem a dizer? Vou ser muito mais breve, até porque nós temos o tempo a passar e não tenho esta visão que os meus colegas de painel têm. Antes disso, e sem entrar em polémica, porque não é isso que estamos aqui a fazer, há só duas notas em relação àquilo que o Cristiano disse há pouco. Primeiro, eu não associei o Cristiano ao partido, à JT por mal, ao PST. Associei por bem, até para lhe dar os parabéns pelo cargo que ocupa. E depois para ele dizer que a opinião é livre, claro que sim, estamos cá com a opinião livre, não trazemos nenhuma cartilha, que acho eu, cada um de nós. Segundo, dizer mesmo assim que aquilo que ele fez é que é um bocadinho de demagogia, porque os deputados dos partidos não vão fazer nenhuma comemoração, nenhuma festa. Vão assinar a data, fazer uma sessão solene da Assembleia da República. Portanto, só dar essa pequena nota parece que faz toda a diferença. Em relação à Europa, eu queria dizer o seguinte, como muito bem disse o Mário Centeno, nosso presidente do Eurogrupo e também Ministro das Finanças português, estamos a jogar um jogo que pela primeira vez está a ser jogado pela Europa. Portanto, não tem regras, não há experiência daquilo que tem sido o passado relativamente a esta matéria. E também há aqui uma questão que é muito importante. Alguns países achavam-se que estavam acima deste problema e que sozinhos poderiam ter até uma solução para o resolver. Mas eu estou certo que, como este assunto é um assunto de respeito a todos, é transversal a todos os países vão sofrer e muito nas suas economias, nas suas unidades sociais, na sua forma de viver, na forma de estar, vão sofrer todos. Nenhum será capaz de sozinho resolver o problema, até porque a Alemanha não venderá tantos carros como vendeu até agora se a Europa não estiver bem. A Adidas já teve que ter uma injeção, que é a maior marca de desporto mundial a seguir à Nike, teve que ter uma injeção financeira do Estado para poder não fechar portas, porque teve em causa a sua insolvência. Os clubes de futebol alemães, que são poderosíssimos, são marcas com grande impacto mundial, tiveram que ser também socorridos. Portanto, todo esse mundo europeu, que era um mundo que à primeira vista estava estabilizado e que não precisava dos países pequenos para nada, percebeu e vai perceber no futuro nas reuniões europeias que vão ser feitas, que todos temos de estar no mesmo barco, por assim dizer, porque senão o barco nem era ao fundo, o barco não se salva e, portanto, acaba o barco. E, portanto, não estou tão pessimista quanto o Cristiano naquilo que diz respeito à Europa. É naturalmente pessimismo, temos tudo relativamente àquilo que será a economia dos países. O déficit vai aumentar brutalmente, ainda por cima
Portugal tinha feito um esforço brutal pela primeira vez na sua história e tivemos o déficit zero, o déficit positivo, o que foi um acontecimento único e que foi amplamente festejado, nomeadamente pelo governo do Partido Socialista, vai ter agora um revés enormíssimo, mas não é culpa de ninguém. Se em 2013 houve uma crise, em 2009 houve uma crise provocada por o setor, por culpa de cada um dos países, aqui não é culpa de ninguém em particular, é culpa de uma pandemia que nos atingiu a todos e, portanto, todos temos de sair dela. Eu acho que a Europa, além de ter posto agora, não foram 500 milhões, foram 500 mil milhões de euros nos países, a dividir por todos dá pouco, é pouco, mas é melhor do que nenhum. Aliás, todos os nossos analistas políticos vão nesse sentido, é melhor este do que nenhum, mas também estou certo que a Europa terá que arranjar uma solução que a possa salvaguardar e salvar também, porque todos teremos de participar neste projeto conjunto que é a Europa. E aqui dar duas notas. Primeiro, António Costa, que mais uma vez deu um murro na mesa e chamou a atenção, nomeadamente ao Ministro das Finanças da Holanda, que não estava a agir bem e que estava a ser, de alguma forma, pouco solidário com os outros países, e também dar uma palavra ao nosso Ministro das Finanças, que é apresentador ao grupo, que tem dito isto precisamente, que é um jogo sem regras, primeira vez que está a ser jogado, estamos a jogá-lo todos num tabuleiro que nem esse tabuleiro conhecemos, e, portanto, dar tempo ao tempo e esperar que os países possam ter respostas capazes num futuro breve. Obrigado. Estamos a chegar à parte final do nosso programa. Vou perguntar-vos, tem o microfone, alguém com o microfone ligado? Pedir que o desligasse, por favor. Ok, está a haver um bocadinho de eco. Estamos a chegar à parte final do nosso programa. Vou pedir as considerações finais, como habitualmente, sejam breves, por favor. Vou começar pelo Miguel. Miguel, aliás, antes de mais, obrigado por estares aqui connosco esta hora, cerca de 1 hora e 6 minutos, que já vai ao nosso direto. Em jeito de considerações finais, o que tens a dizer? Bom, eu é que agradeço por estar aqui. Já era hábito termos esta nossa hora de debate pré-quarentena e pré-pandemia, e mantermos, acho que é uma boa forma de quase estar na normalidade. Mas o que eu tenho a dizer é muito breve, e acho que já foi o que nós temos dito ao longo das semanas, temos que manter o cuidado, temos que fazer esforço, temos que ser bastante cautelosos, mesmo que procedamos a uma abertura, uma progressiva abertura, e temos que usar máscara, temos que usar luvas, temos que manter distanciamento social. Basicamente, temos que seguir as indicações das entidades de saúde. Também queria deixar uma saudação ao 25 de Abril, que vai ser comemorado no sábado, e queria relembrar que o 25 de Abril trouxe-nos liberdade e democracia. E não é por estarmos em estado de emergência que devemos ignorar esta data, que devemos ignorar a questão da democracia. Portanto, deixo-vos, a todos vós que estão desse lado do ecrã a assistir, que às 3 horas do sábado vão à janela para cantarmos a Grândola Vila Morena, música que representa bem o sentimento de Abril. Muito obrigado. Jorge, em jeito de considerações finais. Uma saudação especial a todos, mais uma vez, agradecer a presença desse lado do ecrã para nos ouvir, àqueles que tiveram a fazê-lo. Tinha sido uma hora bem passada. Dizer também que, como disse o Miguel, dissemos todos já na outra semana, manter o distanciamento social, manter as normas de segurança, acreditar que a DGS tem feito um bom trabalho, que a nossa Ministra da Saúde, a Direção-Geral, tem passado bem a mensagem. Todos nós estamos conscientes da importância do nosso papel nesta situação. É uma doença que requer paciência, que requer higiene pessoal, higiene coletiva, higienização dos espaços, distanciamento social, mas isso não deve impedir que nós possamos ter também a nossa vida dentro daquilo que é o constrangimento de cada um e que, portanto, a economia deve prosseguir. Estou certo que os momentos que vamos viver não serão momentos mais fáceis, mas ainda bem, como eu disse há pouco, numa pequena provocação, ainda bem que é um governo do Partido Socialista que nos está a governar, para que a austeridade não seja a palavra-chave para os problemas. E estou certo que as famílias, os mais necessitados, aqueles mais precisam, aqueles que têm que ficar em casa, terão o apoio social necessário para que possamos enfrentar os novos dias que se aproximam. Uma palavra também de saudação ao 25 de Abril, uma data essencial que vai ser assinalada mais uma vez,
e estou certo que nós cá estaremos brevemente para voltar a conversar sobre temas tão interessantes quanto estes e que cada um de nós fique bem e fique em casa. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado por também estar connosco aqui nesta hora de debate. Cristiano, tens algo a dizer para terminar esta nossa conversa? Deixar, em primeiro lugar, uma boa noite a todos os que nos seguiram durante esta cerca de 1h10. Agradecer imenso o facto de nos terem ouvido e também que tenham partilhado alguns dos vossos comentários na zona a isso destinada. Dizer-vos que é uma preocupação que tenho muito, e aliás todos os portugueses a têm, a forma como eu estou certo que o estado de emergência terminará agora no início de maio, e peço encarecidamente a todos aqueles que nos ouvem que tenham consciência de que teremos que manter todas as regras que até agora mantínhamos, tentar aos poucos retomar a vida normal, mas sempre tendo este cuidado para que não tenhamos uma situação que nos obrigue a retroceder naquilo que são as medidas que forem sendo tomadas no sentido de voltar à normalidade. Dizer também que exulto todos aqueles que não tiveram a trabalhar até agora, que caso o façam a partir do início de maio, e como não nos voltaremos a ver até lá, que o façam com alma, com coração, com vontade, para que o nosso país e as nossas vidas possam voltar o mais rapidamente possível ao normal. E depois também dizer que espero sinceramente que o nosso país não enfrente tempos tão difíceis ou ainda mais difíceis do que aqueles que enfrentou em 2010 e nos anos que se seguiram. E deixando também uma pequena provocação, estou certo que o Jorge me poderá responder da próxima vez, mas relembrar só que a situação da austeridade que vivemos não foi provocada pelo PSD. Quando o PSD tomou conta do país, tínhamos 2 dias de dinheiro para pagar salários à função pública. Foi a solução que nos foi imposta, Jorge sabe bem. Nós não tivemos grande margem negocial, tanto dou esse exemplo, que o Syriza, que é um partido de esquerda, aliás de extrema esquerda, equiparável ao Bloco de Esquerda, assumiu a governação da Grécia e teve uma carga de austeridade ainda mais severa que a nossa, porque é bastante demagógico, Jorge, dizer-se, e em jeito de brincadeira eu digo, dizer-se que a austeridade é culpa do PSD, quando sabemos perfeitamente que foi um circunstancialismo que a Europa nos impôs, no sentido de que se nós quiséssemos o dinheiro do qual precisávamos para sobreviver no dia seguinte, teríamos que efetivamente aceitar aquele pacote de medidas e aquele memorando de entendimento que não fomos, relembro também, não foi o PSD que o assinou. Mas espero sinceramente, e isto sem qualquer demagogia, que a solução encontrada para este problema não passe por aí, não passe por uma imposição às famílias para que passem por mais dificuldades. Penso que estamos num tempo de procurarmos de forma unânime a retoma económica e a possibilidade de crescermos económica e humanamente juntos, e não numa fase em que obriguemos novamente as pessoas, na qual nós nos incluímos, como é óbvio, a voltarmos a perder rendimentos e a passarmos por dificuldades. Era só. Obrigado. Muito obrigado, Cristiano, também por estares aqui connosco neste debate. Chegamos ao fim da nossa conversa. Aí em casa, a todos que nos seguem, muito obrigado por estarem aí desse lado a acompanhar-nos neste debate que já é habitual aqui na Via Domingo TV. Deixo as recomendações do costume e que estão na atualidade. Fique em casa, proteja-se a si e aos outros. Muito obrigado por estar aí desse lado e até uma próxima.